É assim, eu acho que ainda vou ser bué cancelada por aquilo que eu estou a dizer agora, mas eu acho que eu larguei a Evelyn Hugo durante um tempo. Mas eu comecei a ler e fiquei tipo, Alô, alô, maltinha! Sou a Bia e este é o início do que espero ser mais uma das minhas mil ideias. Alguns de vocês de certeza que já me conhecem pelo Instagram Bia Stories ou pelo Sou a Bia, que é a minha página pessoal. Hoje vim aqui falar do que eu sabia que seria o meu primeiro vídeo, caso eu realmente fosse com isto para a frente. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Toda a gente já está cansada de ouvir falar deste livro, provavelmente. Talvez o hype já tenha passado, com certeza acho que o hype já passou, em comparação àquilo que era há um ano, ou dois ou três atrás. Mas o livro continua incrível. E como eu às vezes demoro um bocadinho mais a chegar a estas coisas, finalmente li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Finalmente dei com a língua nos dentes e provei que estava errada. Porque, afinal, não é? Eu recebi este livro no Natal, oferecido pela minha melhor amiga. Depois de muito dizer, sim, eu vou ler, vou ler. Comecei a dia 13 de janeiro e larguei-o depois das primeiras 20 páginas. É claro que eu sei que isso não é suficiente para se dar nota a um livro, que isso não é suficiente para se dizer, não gosto. Mas, sinceramente, naquele momento só não estava a gostar, só não me estava a cativar e mantenho a minha opinião. Acho o início lento. Acho o início bastante lento e acho a história muito mais interessante quando começa a ser narrada pela Evelyn. O que é Evelyn Hugo? O que raios é este bendito livro, este carrossel de emoções autêntico? Eu nunca tinha lido nada igual. E eu sei que o meu repertório literário não é a coisa mais gigantesca do mundo, não é a coisa mais diversa do mundo, mas a forma como a Taylor Jenkins Reid nos faz sentir que a Evelyn Hugo é real, que estas notícias podiam ter sido reais. Até porque, vamos ser sinceros, quantas Evelyns, quantas Cecílias, quantos Harrys, Johns terão havido na nossa história? Quantas almas é que tiveram que esconder aquilo que realmente eram por a porra de uma sociedade que não estava pronta para elas existirem? Eu vou exceder-me, eu vou irritar-me. Até porque dos primeiros assuntos a dar cabo de mim foi o raio da homofobia, foi o raio do facto de que elas tinham que se esconder. Há momentos desta história que são extremamente revoltantes. E ela não seria tão incrível se não fossem eles, claro, obviamente. Mas é assustador pensar que realmente houveram pessoas tipo, a passarem especificamente pelas coisas que eles passam. Mulheres que para conseguirem alguma coisa tinham que casar com homens já dentro do meio e sujeitar-se a tudo o que eles quisessem. A altura em que o Don batia na Evelyn era um ódio e ao mesmo tempo eu dava por mim a pensar tipo, mas tu não podes deixar, tua vida vai por o cano abaixo quando isso acontecer. E foi, mas ela deu a volta por cima. Filho também. Vou seguir só, aguentem-se. Eu até fiz um textinho, um roteirozinho todo bonito. Se o vou seguir, provavelmente não. Pensem que eu estou aqui a desabafar com vocês acerca dos meus pensamentos sobre os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Que, como ela tão bem diz, aquela quote final. Final porque a Monique repete-a, mas aquela quote dela de que eles eram só os maridos. Ela era a Evelyn Hugo. Eles é que eram lembrados por serem maridos dela. Os nomes deles é que nunca eram mencionados. E alguns deles deveriam. Porque ela não casou só com gente horrível. Mesmo que a grande maioria tivesse sido horrível. Mas pronto. Vamos ignorar o facto que eu agora quero ler Daisy Jones, que quero ler o que quis aparecer à frente escrito por esta autora e focar-nos na história de Evelyn Hugo. E em como ela é complexa e em como eu acho que a Taylor Jenkins Reid nos mostra
que o mais interessante é retratar humanos, e que retratar humanos não é criar personagens bons ou maus, é criar gente controversa, que comete erros, que toma boas decisões. E a Evelyn é tão odiável em alguns momentos, é tão adorável noutros, que uma pessoa fica sem saber o que pensar. Eu não culpo a Monique quando no final, mesmo depois dela saber toda a verdade, ela própria não sabia se odiava. Porque eu também não sabia se odiava, eu não sabia como é que me sentia em relação àquilo. E talvez não devesse, mas eu compreendia em montes de situações. Ela fez coisas que eu nunca me vejo a ser capaz de fazer, claro. Mas ela fez o que ninguém era capaz, aliás. Ela deu a volta por cima em todas as situações, lutou por aquilo que ela queria como mais ninguém faria, como naquela altura ninguém o faria por ela. A Evelyn Hugo era o ápice do ser ambiciosa, de lutar por aquilo que se queria. Na grande maioria, quase ninguém a ajudou. À parte do Harry, à parte da Cília, a partir de determinado ponto. Mas, fora eles, poucos foram aqueles que realmente tiveram a intenção de a ajudar. Ela lutou por ela. E se calhar por aí é que eu não consigo julgá-la a 100% quando ela tinha que escolher entre a carreira dela e outra coisa. Porque ela sabia o que era não ter nada. Ela sabia o que era ter que escalar aquilo tudo para conseguir alguma coisa, para conseguir alguma liberdade. Que sejamos sinceros, ela própria não a atinge porque continua a estar presa àquilo que as pessoas vão achar e àquilo que o mundo vai pensar dela, porque arranjavam sempre algo para lhe apontar o dedo. Por mais que ela fosse uma das atrizes mais amadas desde os anos 50. Até o que aquela mulher não fez. O que aquela mulher não fez. Ao próximo ponto que eu queria falar. Porque senão já sei que me vou perder 50 vezes no meio desta história. Com a quantidade de peripécias que estão sempre e sempre e sempre a acontecer. Quando nós pensamos, ok, vai acalmar, não, é mais uma cambalhota que dá. Minha autora preferida, além do início da relação dela e da Cília, quando elas começam ali a entre ajudar-se e ela percebe que não a odeia só por ela ser mais nova e mais amada e não sei o quê, que isso é tipo perfeito. Mas quando a Connor nasce e eles estão os quatro juntos, o Harry, o John, a Cília e a Evelyn, é tão doce, tão perfeito, tão fofinho aquela família que eles criaram ali, a forma como a miúda cresceu aqueles primeiros tempos com eles. Mesmo que ela própria não se lembre. Porque é tão triste quando eles estão no funeral do John e a Evelyn pensa que a Connor se lembra da Cília, quando na verdade ela só se lembra da Cília como atriz. Como Beth em Little Women, quando elas atuaram juntas. Quando na verdade nos primeiros tempos aquela miúda cresceu com eles. Mas a vida dá o raio de 1001 voltas. O raio de 1001 voltas. O meu marido favorito dela, sem ser o Harry, porque o Harry é o dono dos nossos corações todos. Quem não adora o Harry Cameron tem... alguma coisa está errada ali. Não confio em quem não adora o Harry Cameron. É o Rex, porque eu sei que eles não se amavam, eu sei que eles não sentiam qualquer coisa um pelo outro. Eu tenho comichões de cada vez que penso naquela cena em que ele tenta que eles se enrolem. Mas mesmo assim eles estiveram juntos pelo bem dos dois, pelo avançar da carreira dos dois, pelo melhorar das respectivas vidas. E isso eu acho que realmente tem que ter algum peso, porque eles estavam muito na mesma página e eles entendiam-se muito bem, porque ambos eram muito intermédios, muito não bons, não maus. Tanto que a dada altura ela diz-lhe algo desse género, de que eles tinham muito em comum porque eram ambos fantásticos e horríveis. E depois ele diz-lhe, não, eu não sou isso, não me interpretes mal. Eu sou só horrível mesmo. Talvez ele fosse, mas eu ainda acho que eles eram muito, muito parecidos. Falo primeiro das mortes, falo primeiro do quando sofri com as mortes, ou falo já do facto de que adivinhei o plot. Eu fui para a Evelyn Hugo a saber duas únicas coisas. Que o livro era uma entrevista, até porque descobrimos isso em tipo menos do que as 20 páginas em que eu encravei a meio. E que havia um plot no final.
que a Evelyn tinha feito alguma coisa à família da Monique, que é quem narra a história, que é quem entrevista a Evelyn Hugo para escrever a biografia dela. No momento em que dizem que o pai dela está morto, eu soube. Pronto, tem a ver com o pai dela. No momento em que ela encontra o Harry morto no carro com um homem, eu soube que aquele homem era o pai dela. Ponto. Eu virei para a minha irmã que pode comprovar, está de testemunha, disse-lhe: mal não seja que o pai dela seja o que estava enrolado com o Harry nesta altura. E que morreu ali. E que ela culpou pelo acidente, que ela fez com que toda a gente achasse que ele tinha morrido porque estava a conduzir bêbado, que era uma coisa que, como a própria Monique depois diz, nada tinha a ver com o pai dela. Sabem qual é o meu toxic trait principal? Não a odeio por isso. E antes da Monique saber tudo o resto, ela própria o diz. Ela diz que seria capaz de fazer a mesma coisa. No caso, eu acho que ela não diz que seria capaz de fazer a mesma coisa, mas eu acho que ela diz que se consegue imaginar a fazer a mesma coisa. A morte do Harry foi o que me destruiu. Primeira vez que eu chorei de soluçar com aquele livro. Já me tinham vindo as lágrimas aos olhos nas cenas de homofobia. Já me tinham vindo as lágrimas aos olhos quando o Don lhe batia. Mas a morte do Harry quebrou-me como eu vi quebrar uma das minhas youtubers preferidas quando ela própria reagiu àquele final. E eu morri ali, porque eu às vezes dava passava assim as páginas, para a frente. E quem já leu, pelo menos na versão em inglês, não sei se a versão em português está igual, tem as noticiazinhas. E eu já tinha encontrado a notícia que dizia Harry Cameron, producer Harry Cameron died. O produtor Harry Cameron morreu, acho que eles diziam que era de um aneurisma. O que não era verdade. Claro que não era verdade. Só que eu só não sabia isso, eu estava mentalizada para que fosse verdade. E quando eu vejo que ela está a chegar ao pé da casa onde ele estava e que eles veem o acidente, eu comecei a chorar. E chorei mais na morte dele do que na da Cília. Se calhar até chorei mais na morte dele do que na da Connor. E a da Connor partiu-me em bocadinhos também. Mas eu acho que o que torna a morte do Harry mais dolorosa, mais difícil, é que ele sempre foi a pessoa que a ajudou a voltar a colar os bocadinhos quando ela própria se partia. Ela teve que aprender a curar-se sozinha. Porque mesmo quando tudo dava errado, a partir do momento em que ela conheceu o Harry, ela procurava-o, ele procurava-a. Eles ajudavam-se mutuamente, eles conheciam-se como mais ninguém. Eles eram a família um do outro. Eles não foram só casados, eles não tiveram só uma filha. Eles já eram família muito antes disso. Ele era a única pessoa em que ela confiava. Ele não lhe confiava tudo até determinado ponto, mas tecnicamente já lhe tinha confiado, se é que me entendem. Ele não lhe disse diretamente que era gay no início, mas ela já o sabia. Pela forma como ela o conhecia, como ele a conhecia a ela. E eu acho que essa torna o facto da morte do Harry ser a mais dolorosa. A da Cília é horrível. Vê-la perder o amor da vida dela. Depois de tanto que aquelas duas lutaram, depois de tantas discussões de merda, tanta parvoíce, meu Deus, que vontade de as abanar às duas. A forma como a Taylor escreve o que é que foi para a Evelyn perder a filha é de partir o coração em mil pedaços. Mas a do Harry bateu-me, se calhar pelo facto de que era o meu personagem preferido também, ok? Era o meu personagem preferido! Mas eu acho que foi a mais dolorosa, porque a partir daí tudo se tornou mais doloroso para ela. Porque ela não tinha a pessoa que foi o suporte dela, que foi quem a voltava a juntar, a erguer. Ela teve que aprender a reerguer-se sozinha e a partir daí não tinha mais forças para isso. E podemos julgá-la? Não podemos! Depois de tantas lutas. A Evelyn não era nenhuma santa. Ela literalmente encobriu o facto de que o melhor amigo dela tinha matado alguém porque matou. O Harry estava a conduzir bêbado e matou o pai da Monique. Matou! Ela se chantageou o motorista, deu a volta a 1001 coisas. Teve papéis realmente só por causa do peito dela. E mesmo assim, quando a Cília lhe manda isso à cara, eu fiquei com ódio.
Com um ódio à Cília. Que raios! Porque pensa o que é a pessoa que tu mais amas. Porque ela nunca amou ninguém como amou a Cília. Pensa o que é a pessoa que tu mais amas dizer na tua cara. Não foi na cara dela, mas foi diretamente a ela. Tu não és talentosa. As pessoas só gostam de ti porque tens mamas grandes. Eu não consigo imaginar-me continuar com uma pessoa depois de ouvir uma coisa dessas. Eu não consigo imaginar-me dar a volta a um relacionamento depois de me dizerem uma coisa dessas. Mas ela amava mais do que ela se amava a ela própria. E eu adoro o relacionamento delas, eu adoro o romance daquelas duas com tudo o que eu sou, mas tem cenas tão controversas. Tanto o facto de que a Evelyn não desistia de nada. E claro que nós percebemos porque é que ela não desiste de nada. Mas ela própria depois percebe que a carreira dela não era tudo. Que ela nunca teve pena dela própria. E lidou com as consequências todas do que foram as próprias ações, do que foram as próprias escolhas. E perder a Cília durante aqueles anos todos, em parte, foi muito culpa dela. A Cília nunca foi perfeita, embora toda a gente a visse como a menina perfeita de Hollywood. Porque essa era a imagem que ela queria passar, enquanto que a Evelyn era a mulher atraente. A Cília era a mulher angelical. Amavam-se como tudo. E como ela própria diz, as pessoas só não viam quando não queriam. Não foi só a vez em que elas foram apanhadas de mãos dadas. Houve tantas circunstâncias. Aquela cena em que a Evelyn a puxa para trás e elas ficam ali a acenar às pessoas, a ignorarem completamente os próprios pares. É linda, é perfeita, é maravilhosa. É provavelmente as cenas mais bonitas que eu consigo imaginar na minha cabeça a acontecerem. É tão... Podia falar da Evelyn Hugo por horas. Eu podia apontar momentos incríveis. Podia apontar momentos de quebrar o coração. Mas eu acho que aquilo que mais tiro é o quão mais bonitas se tornam as histórias quando realmente retratam seres humanos. E não há seres humanos bons. Não há seres humanos 100% maus. Nunca se é 100% horrível. Nunca se é 100% perfeito. Na Evelyn coloca toda a contradição e realismo de uma pessoa. As más ações, as boas, o carinho e ao mesmo tempo a indiferença. Relembra o quão mais especiais ficam as histórias quando são complexas, o quão mais importantes, mais impactantes, mais imersivas ficam as histórias quando são complexas. Existe toda uma escala de cinzas entre o preto e o branco. Existe todo um arco-íris, se formos a ver bem. E acho que é isso. Fico à vossa espera cá deste lado. Deem like no vídeo se gostaram, comentem, quero muito saber a vossa opinião. Subscrevam e sigam-me no Instagram principalmente. Vou deixar o meu link do Goodreads na descrição do vídeo. Assim como as minhas redes sociais, que o nome já vai passar aqui a algures, mas também vai estar o link, assim como a minha conta do Wattpad. Pois, embora já não seja tão ativa quanto era há uns aninhos, ainda publico lá algumas coisas. E tchau, tchau! Vamos até à próxima. Vamos ver até onde é que este caminho me leva. Notava-se muito que eu estava nervosa que nem cornos a gravar aquilo. É que chegou ao ponto de que me esqueci de falar do meu livro, cujos links também vão estar na descrição. Não se esqueçam, se gostam de poesia, se querem dar uma oportunidade àquilo que eu escrevo, comprem e contem-me o que é que acharam. É isso. Agora sim. Tchau, tchau.